Olá, estamos no escuro. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Eu sou o Vasco Câmara e hoje temos 3 convidados. Tiago Guedes, 54 anos, realizador de um filme chamado Aqui, não sei se deve dizer aqui ou aqui, logo veremos, adaptação da trilogia de Jesus do J.M. Coetzee. David, ven. Ana nos va a ayudar en nuestra búsqueda. Me han dicho que estás buscando a tu mamá. ¿La echas de menos? ¿Y cómo se llama tu mamá? No la conoce por el nombre. Él llevaba una carta cuando subió en el barco, pero se perdió. E é com este filme que o Tiago vai regressar ao Festival de Cannes, onde esteve presente há 2 anos, também fora de competição, sim, com um filme chamado Os Restos do Vento. Foi, aliás, em 2022. Daniel Soares também regressa a Cannes, tem 38 anos, regressa à competição de curtas-metragens. Primeiro foi com Mal por um Momento, onde teve uma menção especial, portanto, estiveste perto da Palma de Ouro. E agora o filme chama-se Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio, que é um título que descreve perfeitamente o que é o filme. E depois temos uma estreante, Clara Vieira, 22 anos, aluna da Escola de Cinema. Aliás, este filme é um filme que vai estar na secção do festival dedicado a filmes de escola. Chama-se Onde Nascem os Pirilampos. Vou dar aqui só uma frase ou duas sobre cada um dos filmes. O Aqui, de Tiago Guedes, o Vasco já disse, é uma adaptação da trilogia de Jesus do Coetzee. É um filme que se passa num lugar, numa língua ou outra, que neste caso é o espanhol, um pai e um filho sem passado, uma família que se descobre enquanto tal, a dança como forma de entender o mundo, um universo que se abala e recompõe através de uma criança que esconde mistérios que é melhor não tentarmos compreender nem explicar. Esta é uma visão possível de um filme muito, muito bonito e com muita coisa dentro. O filme do Daniel Soares, Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio, é, como o Vasco também já disse, é exatamente o que o nome indica. São momentos da vida à beira de um rio, mas com um olhar que é marcado por um humor discreto e um toque de surrealismo que o atravessa de uma forma subtil e muito interessante. Onde Nascem os Pirilampos, da Clara Vieira, é um filme sobre um grupo de amigos, um bosque, a adolescência, os seus mistérios e as suas descobertas. E então, assim, para começar, vocês vão estar em Cannes e têm experiências, ou seja, 2 de vocês já têm experiências do festival, tu não tens, Clara. Em relação àquilo por que passaram, que expectativas? Há expectativas? Não há expectativas? Cannes é importante para os filmes? Sentem-se num festival que fazem parte de um grupo maior, de uma família de realizadores? O que é? Tiago? Posso eu começar? Sim, ou seja, expectativas, eu acho que é importantíssimo para um filme estar representado num festival desta dimensão. Acho que ajuda sempre muito e pela experiência que tive em Cannes e em Veneza, ajuda sempre ao filme chegar a mais pessoas. Quanto a expectativas, eu estou fora de competição, portanto estou um bocadinho mais protegido. Não tenho essa questão da competição. Mas, por exemplo, sentiste, da outra vez que estiveste, sentiste que... Eu lembro-me que uma revista francesa, uns tempos depois, fez um grande dossiê sobre o filme, 7 páginas, que é uma coisa muito singular e inusitada, de uma forma geral, e mesmo com a panca que os franceses têm em relação aos filmes portugueses, não é uma coisa... Provavelmente. Sim. Achas que isso teve a ver com Cannes, a descoberta do filme lá e depois o interesse? Sim, acho que o selo que um festival destes te dá ao filme proporciona logo uma maior curiosidade e visibilidade. E, portanto, sim, acho que as coisas estão minimamente relacionadas com isso. Eu estou muito contente por este filme ter uma estreia ali, porque eu acho que é um filme que precisa também deste boost que um festival desta envergadura lhe vai dar. E, portanto, foi com muita alegria que recebi a notícia de podermos estar presentes. Daniel, o ano passado tu percebeste logo que ias ter um prémio, ou que ias ser referido pelo menos no Palmeiras, quando estiveste com outro filme? Há 2 anos. Há 2 anos, exatamente. Sentiste que alguma coisa ia acontecer, não é? Que tiveste uma menção especial, portanto... Não. Não sentiste? Não, porque nas curtas, ou seja, como as curtas são no penúltimo dia do festival, ou seja, todos estamos presentes e todos os realizadores estão lá presentes e têm que estar na cerimónia. Então não fazia ideia mesmo.
Assim, sim, não tinha assim grande expectativa. E agora tens? Acho que agora se calhar é mais difícil ainda, não sei. Sinto eu, assim, não sei. Mas sei lá, eu tento não... É como o Tiago estava a dizer, acho que já é uma coisa especial de estar lá, e eu não quero manchar isso com se calhar, mas não ganhou nada. Ou seja, eu acho que isso não é por aí. Se ganhar alguma coisa, pronto, seria incrível, mas não é por aí. Eu acho que assim, a maior coisa da última vez, e que eu pensava que ia ficar, mas que se vai perdendo, ou seja, no início aquilo foi assim um boost de confiança, do género, ok, se calhar aquilo que ou seja, eu tenho muitas dúvidas na escrita sempre, estou sempre a duvidar, então tipo, aquilo foi assim um abraço do género, ok, continua, confia e vai. Mas depois também, para ser sincero, assim, nos últimos 2 anos também isso foi perdendo outra vez, vai-se gastando outra vez, então foi de certa forma, ok, eu sei que isso tem que na verdade vir de dentro, e também continuaria na mesma, mesmo sem isto, mas sim, acho que isso ajuda, ou seja, nesse sentido. Eu contava a perguntar-vos das perspectivas, não era necessariamente em relação a prémios, até porque por exemplo, o filme do Tiago não está. Era no sentido de se um festival vos dá um sentido de família ou de grupo, de pertença. Ou se as pessoas querem coisas tão diferentes dos filmes que se calhar não dá para encontrar esse grupo. Se sentem que há um grupo, ou seja, estar lá pertence a uma grande família. Eu não sinto essa pertença, mas eu tenho esta forma de ser que não sinto essa pertença normalmente em coisa nenhuma. No entanto, há uma familiaridade que vais tendo, então quando repetes o festival começas a... Mas não sinto essa sensação de pertencer, até porque é um grupo muito grande e muito vasto e diverso, que vai mudando todos os anos, não é? Portanto, eu sinto que é muito bom e sinto-me privilegiado por poder estar nesse sítio, mas não consigo ter essa sensação de pertença. Se calhar os festivais são também não territórios. Exato, são claramente. Clara, da escola de cinema para Cannes. Como é que é isso? Foi uma grande surpresa, obviamente que não estava de toda à espera, até porque supostamente isto nunca aconteceu, um filme do primeiro semestre do 3º ano ir a Cannes, ou seja, ainda estou na escola, ainda estou a ter avaliações, então parece que estou a viver uma vida paralela, tipo, estou aqui numa entrevista, mas depois amanhã tenho uma aula. Então é assim... Pronto, e a agenda do mês de maio também está a ser super preenchida, também há o Indie Lisboa, então acho que ainda não me caiu a ficha, ainda não tive tempo também para digerir emocionalmente a coisa, mas estou muito entusiasmada. Eu gostava de perguntar, portanto, tu fizeste o filme sem essa, ou seja, vocês já tinham essa possibilidade no horizonte, não é? Tu de todo não tinhas, não é? Não era uma coisa... E de repente, isso dá-te uma liberdade, se calhar, quando fazes o filme, isto não tem... É um trabalho de escola. Sim. Isso retira... alguma responsabilidade. Não é responsabilidade, mas de facto não há uma expectativa. Não é tipo sobre mim, ou seja, eu nunca fui ao festival, é a primeira vez, então eu não sinto muito... Tipo, não estou muito nervosa por ir. Vou mesmo... pela experiência, sou nova, não sei, acho que ainda tenho tanta coisa que pode vir por aí, então não tenho muito... Não sei, não me sinto muito nervosa em relação a isto. Mas quando vocês planearam o trabalho, como trabalho de escola, não é? Como é que tu começaste a tentar encontrar uma linguagem própria? Eu já realizei uma curta na escola, no 1º ano, tentar encontrar uma linguagem própria. Se é que pensaste nisso nesses termos? Acho que não penso nisso nesses termos, até porque, por exemplo, a minha referência de cineastas vai mudando a cada ano. Por isso eu acho que estou nesse trabalho de me tentar definir, mas também não quero definir já, porque ainda sou uma pessoa nova. Mas acho que, sei lá, a minha visão artística também vai muito pela formação que eu tive em teatro, na escola. Então, por exemplo, se calhar isto vai ser uma coisa recorrente nos filmes, que é a cenografia é uma coisa importante para mim, a ideia de máscara, de corpos não convencionais, para mim é uma coisa que me interessa muito neste momento, mas é isso, é neste momento, não sei bem o que é que, por outros caminhos é que eu posso... E falaste aí de referências de cineastas, neste momento quais são? O Apichatpong é uma grande referência para mim, o Herzog também é uma grande referência para mim. Neste momento eu fico obcecada com 2 ao mesmo tempo, e depois no próximo ano são outros 2. Costuma ser assim. Eu acho que o Apichatpong é muito visível no filme. É. Mas para além disso, e não sei se isso tem a ver com o teu interesse inicial em relação ao teatro,
que é a relação com os atores. As personagens, algumas delas, não todas, mas algumas delas, os nomes das personagens correspondem aos nomes dos atores. E nas conversas há um grupo de jovens que está num bosque, há referências, por exemplo, a características físicas dos atores, que são mesmo as características que aqueles atores têm, ou seja, como se o argumento tivesse sido escrito para aquelas pessoas. Ora, eu julgo saber que se calhar até foi um bocadinho ao contrário, ou seja, foram os próprios atores que, de uma certa maneira, contaminaram o próprio argumento. Ou seja, aquele grupo que existe no filme é um grupo também da chamada vida real, não é? Sim. Nós, quando fizemos o casting, nós só sabíamos que queríamos fazer a história à volta de um grupo de 5 amigos. Então, um dos pré-requisitos para o casting era que eles fossem todos amigos, tivessem uma relação já uns com os outros, e íamos nos basear nessa dinâmica de grupo para fazer o argumento. Então, nós não tínhamos um argumento quando fizemos a seleção para o casting. Por isso, foi discutido com eles, foi um processo completamente colaborativo. Baseámos-nos muito neles para escrever a história. E isso tem a ver com... Tu achas que isso tem alguma influência geracional nisso? Ou seja, um trabalho muito conjunto e menos... Não será menos autoral, porque a autoria está lá, não é? Mas essa forma de pensar em conjunto, achas que é uma marca geracional ou não? Eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que o cinema é mesmo sobre as pessoas e sobre o coletivo. E eu acho que a parte hierárquica da coisa só deve existir quando o coletivo não corre bem. Se calhar também é por inexperiência minha, obviamente que sei que no mundo profissional as coisas não funcionam muito assim. Eu tenho uma experiência com a minha turma durante 3 anos, não é? Ou seja, nós temos ali relações criadas, nós quando vamos para a rodagem já sabemos comunicar uns com os outros. No mundo profissional há muitos elementos que só integram a equipa no dia da própria rodagem, por isso acho que é uma situação esporádica. Ainda assim, acho que toda a gente deve ter uma voz e contribuir emocionalmente ou fisicamente, não sei, para o filme. Daniel, o teu filme é muito bonito também e é sobretudo, comparando com aquilo que tu tens feito, desde o que resta, pelo menos eu segui a partir daí, parece que tu neste filme te libertaste de uma série de exigências ou de convenções narrativas. É um filme... O título de facto escreve-o, é isso que acontece, é isso e mais nada, sendo que esse mais nada é tudo, ou seja, pode-se passar tudo no filme. Como é que foi esse processo de libertação? É o teu filme mais despojado, não é? Para quem não viu o filme, de facto, há uma série de personagens que estão ao longo de um rio, que julgo saber que nem sequer é um rio, são vários sítios que compõem uma espécie de uma paisagem única, mas são filmados em sítios diferentes, e há umas coisas que passam pelo leito do rio, e portanto é isso o filme. Como é que chegaste a este ponto? Eu acho sempre que cada filme é uma reação ao filme anterior e eu tento sempre, ou seja, há sempre um processo de sofrimento, estou a falar outra vez de sofrimento, mas há um certo sofrimento e eu tento proteger-me desse, ou seja, não fazer ir pelo mesmo caminho para sofrer outra vez pela mesma coisa, talvez. E no Bad for a Moment a escrita foi muito difícil para mim, era um filme muito, sei lá, de repente racional ou muito narrativo, então eu comecei a pensar em cenas soltas, na verdade, assim, e fui apontando. Eram cenas, algumas eram pensadas, algumas eram, não sei se apareciam, sei lá, ao adormecer, ou outras eu vivi e modifiquei um bocadinho. E depois, mais tarde, quando olhei para aquilo, tinha um caderno, sei lá, com umas 50 cenas completamente soltas e comecei a ver ali que havia ali uma ligação entre 4 ou 5 que eu conseguia ligar através desse rio e daquilo que acontece lá na cena inicial do rio. E sim, então foi assim mais livre, isso foi de repente muito mais fácil de escrever, porque sim, foi assim a escrita mais rápida nesse sentido. Achas que esta liberdade é uma espécie de, sem dizer assim de uma forma muito taxativa, mas uma espécie de caminho sem regresso, ou seja, para ti, há bocadinho a Clara estava a dizer que não sabe o que é que daqui ao próximo ano ou no próximo trabalho, onde é que está em termos do que lhe interessa. Mas uma vez que no teu caso, vendo os filmes, isso é progressivo, será que isto é um sítio onde tu vais agora estar? Ou também não podes dizer isso? Eu não sei também isso, não sei. Não sei, acho que é, ou seja... Não sei, mas eu acho que tudo é um
uma viagem, não é? E tipo, eu estou no início da viagem, ou seja, e vais transformando o teu cinema, como tu, como pessoa, também te transformas, como os filmes que tu vês, vais gostando de outra coisa, de repente começas a ler muito mais e ver menos filmes, ou vais mais ao teatro e aquilo também te começa a influenciar, ou não vês nada e és pai e aquilo acaba por te influenciar, ou sei lá, há muitas coisas que deixam alguma marca em ti. Eu estou a perguntar isso como tu, neste momento, estás a escrever a tua longa, não é? Sim, sim, Por isso, era para saber se, por exemplo, se algo desta tua fase está neste momento a entrar na longa. Sim, sem dúvida. Ou seja, na longa é muito mais difícil fazer isso, a não ser que seja tipo um filme do Roy Anderson, okay, que faz aquilo muito, não é? Que são mesmo episódios. Eu ouvi o teu filme, eu lembrei-me, atenção, isto das lembranças ou das referências cinéfilas não tem nada a ver com, não tem que estar nas vossas cabeças, porque depois o filme passa a ser, eu vejo o filme passa a ser meu, portanto... Sim. É? Eu lembro imenso do Takeshi Kitano, num certo humor, e por acaso aquelas coisas que estão no Rio também, lembrei-me bastante disso. Sim, não é engraçado, que eu nunca vi um filme dele. Olha, mas isso é que eu acho giro mesmo, é quando alguém vê qualquer coisa que não tem nada a ver com o realizador. Sim, não, é giro isso. Não, eu sei que na verdade estava a pensar muito mais em Roy Anderson, ou seja, se houvesse alguma referência, né, nesse sentido. Mas já apontei, já tenho a lista, já vou começar a ver esses filmes todos. Pois, eu acho que no fundo a pergunta que eu tinha para te fazer era um bocado esta pergunta que o Vasco já fez, não é? Mas a ideia de como é que se constrói uma linguagem, ou em algum momento tu dizes assim, claro, está no princípio, não é? Mas tu já estás, talvez, estás mais avançado nesse percurso e há um momento em que tu dizes, encontrei... Ou não é, uma pessoa não estaciona aí, quer dizer... Mas, ou seja, quando tu te referes a isso, é uma coisa menos narrativa, é isso que te referes? Ou... Porque eu acho que, ou seja, eu sou a mesma pessoa, não é? A fazer o filme, sim, não sei. Ou seja, para além dos temas que te interessam sim. E que te continuam a interessar, e aliás, estás a escrever uma longa a pensar em coisas concretas, eu acho que o que se passa neste filme é de uma natureza diferente e é como se tu, não te conhecendo, a sensação de que tu decidiste qualquer coisa em relação a esta tua linguagem. Foi por isso que eu perguntei se isso tinha sido determinado e que é agora o sítio onde agora queres estar. Sim. Ou seja, este filme era para ser exatamente isso. Sim, ou seja, há esta questão narrativa que eu estou sentindo na longa que eu estou a escrever, que tem que estar lá e... Não é? Sim, não se pode contar uma história de uma longa como se conta uma história de um filme de 13 minutos, obviamente. Exato. Agora sim, existe essa vontade de trazer algo... absurdo, não é? Algo, falavas surreal, não sei se é surrealismo, mas ou seja, estes momentos absurdos, mas sacados da vida real. Ou seja, não é uma coisa muito construída a nível... Sim, não entra num território onírico de sonhos ou nada, não, é isso, o absurdo é uma melhor palavra, de facto. Sim. Não, mas eu, ou seja, eu também faço muita fotografia e da vida real, mas procuro também esses momentos, mas acho que não é uma coisa racional, acho que me sinto atraído a isso e a minha câmara vai para esses lugares, ou seja, então acho que na verdade é tudo muito, muito mais instinto do que uma coisa pensada, acho eu, nesse sentido. Mas essa forma de pensar uma curta e uma longa, tu nesta, ou seja, aquilo podia continuar, não é? Imagino que tu tivesses mais histórias, não é? Sim. Há um momento em que tu dizes isto tem este princípio, este meio, este fim, fechas ali, não é? Como é que decides isso? O que deixas de fora? Sim, eu acho que é difícil falar sem as pessoas verem o filme, não é? Mas há ali uma coisa que se vai repetindo e depois aquilo também se gasta depois de certa altura e tens que... Como é que tu sais dali, não é? Isso é que foi a dificuldade, foi como é que eu acabo o filme sem fechar o filme demasiado, sem resolver demasiado e senti que não dava para responder ou para encerrar o filme com a própria história. Tinha que ser outra coisa que se tinha que criar ali. Sim... Ou seja, o Roy Anderson, lá está, faz esses filmes também de 1h30, 2 horas e consegue também. Ou seja, é possível, sim. Há uma coisa que eu acho que é interessante que se está a passar com as curtas, e não estou a falar só em Portugal, mas geralmente as curtas eram um espaço em que era muito o formato do princípio, meio e fim, era muito decidido, ou seja, tudo se fechava, não é? É o espaço também para a pequena anedota, para o pequeno fait divers, para o pequeno conto do imprevisto, a curta. E o que é bonito nas curtas é quando elas assumem essa possibilidade de mandar isso tudo ao ar, porque é possível, mesmo até em termos de produção, em termos económicos, é muito mais fácil ser assim completamente livre num filme de 13 minutos do que num filme de 3 horas e 30 minutos. Sim. Portanto, mas é isso que eu acho, e as vossas curtas têm esse lado de
de facto, mandar ao ar essa ideia da curta como uma espécie de pequeno conto bizarro do imprevisto. Não se fecha, como dizia Alexandre, no filme podia continuar se tu achasses que aqueles corpos podiam continuar a flutuar pelo rio. Sim. ¿Qué es esto? Lo que has ganado es lo que ganamos todos. Es un salario de perros esto. Un salario de perros. Daga, tranquilo. Tranquilo, calma. No, calma. Pronto, agora temos aqui uma longa-metragem, são 3 horas e meia, já quase. Já referiste o tempo, sim. Falado em castelhano, embora há vários castelhanos. Sabes que eu achava que era a forma correta e disseram-me várias vezes que era espanhol. Espanhol. Então é espanhol. Pelo elenco. Sim, exatamente. E fiquei assim. E depois percebi que são as questões das várias regiões em Espanha. Eu vou aqui confessar um erro. Eu escrevi 2 ou 3 vezes sobre o filme, a noticiário, e o filme chama-se Aqui, mas com o acento. Sim. E eu a portuguesei. Achei que estávamos em Portugal, era para portuguesar. Ora, isso é incorreto, porque o filme é um filme português ou um filme espanhol? Tu perguntaste-me assim, falaste com o Tiago, o que é que ele disse? É um português ou espanhol? É uma boa pergunta, mas, é uma boa pergunta, mas até saiu na imprensa espanhola que era mais um filme espanhol em Cannes. Extraordinário. Não, mas eu acho que é um filme português. O produtor e o realizador são portugueses, portanto, e de onde nasce a ideia é daí. Por isso, eu considero que o filme é português. De facto, a língua do espanhol nasce pela razão que eu já te expliquei, do Coetzee querer que esta história fosse falada numa língua que lhe é estrangeira e a língua que ele escolhe é o espanhol. E, portanto, nós achamos que seria bastante interessante manter isso. E assim foi. Mas agora, a pergunta era... Não, era a questão da nacionalidade. Sim. Do filme. Isso, eu também acho que é um filme português, até porque... Não sei se essas pessoas que em Espanha que disseram mais o filme espanhol, simplesmente não viram o filme. Sim, não, nem sei. Saiu na imprensa. Sim, provavelmente o filme, de uma certa maneira, retira-lhes também o espanhol. Ou seja, o filme é em espanhol, mas não é em espanhol no sentido em que os filmes do Almodóvar são em espanhol. Sim, retira-lhes o espanhol também. Sim, ou seja, sim. O espanhol aqui é uma língua, tal como os lugares, é uma espécie de língua uma língua estranha, uma língua de um lugar, uma língua estrangeira. É nesse sentido. Sim. Isso para nós, espectadores portugueses, funciona muito bem. Sim. Porque somos portugueses, portanto não sei o que é que um espanhol achará. Sim, eu próprio estou curioso com essa questão. A minha dúvida, e não querendo transformar a conversa aqui só nesta questão da língua, mas o Vasco acabou de dizer, não tenho dúvidas que é um filme português. Tu disseste, Tiago, é um filme português porque o realizador e o produtor são portugueses. Eu pergunto se há mais alguma coisa que faz de um filme de uma nacionalidade. Ou seja, achas que há no teu olhar, na forma como vocês... Enfim, no olhar, de facto, na forma como tratam, como adaptam a obra do Coetzee, algo de português? Pois, isso é sempre muito difícil para quem está deste lado, como nós, definir ou dizer. Ou seja, eu não sei. É normal que exista coisas que me dão esse tal olhar português. Eu acho que há uma liberdade no nosso cinema, normalmente, que é bastante especial. E, nesse sentido, eu sinto-me muito pouco constrangido ou preso a normas ou seja o que for. E para um filme desta envergadura, também hoje em dia já seria algo raro, não é? Podermos conseguir fazer isso. E, portanto, essa liberdade eu encaro-a sempre há muito tempo com a liberdade e a diversidade é muito portuguesa, no que eu sinto em relação ao nosso cinema. Se eu tenho esse olhar ou não te consigo responder. Não sei se tenho esse ADN lá dentro ou não, ou se isso se nota ou não. Mas eu acho que sim, quero acreditar que sim. Pensando no cinema espanhol, por exemplo, a Espanha vai estar em grande este ano em Cannes, vai ter 3 filmes em competição. Quando isto acontece, é sinal de facto que quem programa aquele festival está a olhar para a Espanha como, de uma certa maneira. Nós podemos dizer, nós não estamos nesse campeonato. Não estamos, de facto. Mas também não estamos, o não estamos não é negativo. Uma das coisas que eu acho que é português neste filme é, apesar da envergadura do filme, da quantidade de atores de várias nacionalidades que estão aqui envolvidos, é um filme que tem uma produção artesanal no sentido o menos industrial possível, no sentido em que, por exemplo, a produção espanhola, toda ela, é muito mais formatada. Sim. Muito mais segue uma série de
isto depois tem depois consequências também fantásticas para o próximo espanhol, dá-lhes uma visibilidade. Mas de facto, há qualquer coisa aqui, do que ele estava a dizer, o Tiago, da questão da liberdade, que tem a ver com isso. Nesse sentido, é um filme de facto muito português. O facto de, por exemplo, é um filme também de um produtor, começou por ser também um projeto de um produtor. Como se o produtor fosse, de alguma maneira, também essa ideia que já está um bocadinho fora do tempo de hoje, do ser o produtor à maneira antiga, do produtor a instigar os projetos, não é? Através de uma relação de trabalho que tem com o Tiago Guedes há algum tempo. Portanto, nesse sentido, é de facto português. Mas há esta questão da língua estranha a nós, não é? Mas também há a questão do lugar, não é? Sim. O lugar que também é um não lugar não identificado. Como é que tu criaste aquele... São uma série de espaços e são muito bonitos, não é? Mas de facto não nos colocam em sítio nenhum reconhecível e ao mesmo tempo sim reconhecemos-los. Mas como é que tu criaste este não lugar onde chegam aquele homem e uma criança sem passado, sem história, e que tudo começa a partir dali, essa ideia que vem do livro, não é? Mas como é que tu visualmente a criaste? E partindo da tal produção mais artesanal, ou seja, não podemos contar com grandes meios para esse tipo de construção hollywoodesca, no sentido dessa recriação. Foi um trabalho de pesquisa bastante grande, foi um trabalho de busca por vários espaços. Eu tinha muito claro na ideia o tipo de universo que queria recriar e foi uma busca entre Portugal e Espanha, o país todo, e fomos descobrindo as peças do puzzle para poder construir, porque ainda por cima a trilogia é enorme, passa-se por muitos locais diferentes, tivemos que andar sempre a saltar de sítio em sítio e foi esse trabalho, foi uma colagem. Havia uma definição muito clara do que é que eu queria, que tipo de mundo é que eu queria, que tipo de personagens e que tipo de geografia é que queríamos encontrar. Algumas encontramos para lá do que eu estava à espera, outras adaptámos um bocadinho, mas é uma construção a manter-se aí, dentro do que eu procurava. Para ligar um bocadinho àquilo que falámos com o Daniel e com a Clara, cinefilia, filmes. Eu não me lembrei de nenhum filme quando vi o teu filme. Quer dizer, lembrei-me, mas mesmo antes de ter visto, por uma vaga tom pós-apocalíptico, ou seja, qualquer coisa que podia ter a ver com aquelas personagens. Sim. Eu pensei na Estrada do Cormac McCarthy, por exemplo. Sim, porque é um homem miúdo num mundo que parece que está mas destruído. São filmes que são completamente diferentes. Mas essa ideia do não lugar, essa ideia da redução, tem também um efeito, pelo menos comigo teve, que foi fazer uma espécie de ecrã branco. Sim. A ideia de... Eu não pensei em citações, não pensei em cinema, mas isso é o espectador. Posso partir do princípio que, da parte do realizador, tu viste filmes para solidificar o teu universo, para pensares o que querias fazer ou o que Estás a falar fazer. para este? Para este. Não, li. Ou seja, eu fiz uma coisa que... E essa era a nossa meta desde o início, quando estávamos a escrever o argumento. Partimos muito daquilo que cada um de nós, eu e o Luís Araújo, sentimos da obra. Ou seja, o que é que retiramos da obra e o que é que a literatura nos traz, porque a literatura tem um lado um bocadinho menos manipulador que tem o cinema, no sentido em que não te está a alimentar com as imagens, nem a condicionar com a montagem, nem está... Portanto, a literatura, tu fazes mesmo aquilo que tu dizes que o filme é teu, e sim, tu fazes isso no cinema, mas no livro é muito mais teu, é muito mais singular, não é? Porque as imagens são-te ditadas por palavras, depois traduzem-se para o que tu sentes. É, no fundo, quando a gente lê um livro, faz o nosso filme, sim, não é? Sim, assim, completamente. A própria expressão. Pronto. E o que eu queria com este filme, e daí a questão de não existir muitas referências, nem existir, era, e eu gosto muito do que tu usas muitas vezes, que é esta da subtração, porque foi mesmo um despir, tudo até ao osso. Eu queria que se mantivesse a força emocional do que é que aqueles personagens estão a passar, sem nunca as descrever e sem nunca as nem estar a tentar manipular, nem estar a tentar entregar ou dramatizar. Ou seja, e o que eu decido nisso é maravilhoso, porque eu quando leio um livro dele, eu nunca sinto o autor a tentar me empurrar para uma interpretação. Sinto sempre que ele está-me a dar matéria, mas não me está a encaminhar para um ponto de vista dele, não me está a tentar doutrinar. E eu neste filme, eu queria muito que estes personagens existissem por aquilo que são
e que conseguimos trazer para o filme, e queria muito que a história sobrevivesse a isso. E a questão de não referências de filmes é um facto. Eu para este não tive muito... Se há outros filmes em que eu claramente sinto que tive e que parti de referências, eu neste parti mesmo do texto, dos livros. Mas de facto cria mesmo uma espécie de espaço zero, o que é muito de acordo com aquilo que são, ou com o estado em que estão os personagens. Sim. Eu senti que estamos numa espécie de... É um mundo sem memória, é Sim. um mundo onde se chega, onde se parte do zero, e é um mundo em que tu apagaste tudo que tens para trás e começas de novo. E isso foi uma tentativa clara de, através não só dos locais, não só tudo, mesmo a câmara, mesmo a maneira como os personagens existem e como lhes preservamos os silêncios e os espaços vazios também, que fica muito a reflexão daquilo que nós queremos projetar, ou não é queremos, é daquilo que projetamos. Quando estamos a assistir a um silêncio daquela criança ou o silêncio daquele pai que não é pai, estamos a projetar as nossas questões também. E os livros são extremamente filosóficos, são uma coisa muito... E nós também queríamos preservar essa abertura de instigar o pensamento, de estarmos todos ali a refletir com eles, de alguma forma. Tu já respondeste um bocadinho àquilo que eu te ia perguntar, mas vou na mesma perguntar, que é a relação com o autor, não é? Com o Coetzee, neste caso, ao contrário da Clara e do Daniel, que estavam a criar o seu próprio zero, universo, não é? Claro. Tu estás a criar o teu universo a partir de outro universo. Sim. E a questão de, enfim, o autor haverá de ver o resultado final. Vai já ver para a semana. Se essa ideia de o risco dele se sentir de alguma maneira traído, não era nada disto que eu queria dizer, esteve na tua cabeça ou não? Ou se tu falaste aí um bocadinho de uma certa liberdade que ele te dará, que tu sentes que ele dá, mas essa preocupação do olhar que ele vai ter sobre o objeto depois final, ou seja, teve presente ou não? Existe uma preocupação dele não se sentir que a sua obra foi desvirtuada de alguma forma. Mas não existe nenhuma preocupação de sentir que tenho que seguir um caminho ou tenho que o agradar. Eu só não quero é que aquele ponto de partida, que é uma obra de onde eu vou partir, não é? Que eu vá de alguma forma estragar a visão que ele possa ou não ter. Essa preocupação existe, mas nunca foi uma assombração, nunca foi uma condicionante, nunca foi. Aliás, eu tive um encontro com ele ainda na fase de escrita, que é um privilégio também poder ter tido isso, e a sensação que eu tive foi que ele estaria muito disponível para questões que pudessem existir, mas claramente ele também não queria condicionar ou interferir, o que me pareceu uma relação muito saudável logo à cabeça. E ele ainda opinou numas primeiras versões, por simpatia, e depois deixou de querer mesmo, disse, pronto, isto agora é vosso, vocês é que trabalham nisso. E nós continuámos a trabalhar e fomos evoluindo e fomos mudando finais, porque, por exemplo, toda a questão com o fim foi um trabalho grande de argumento para tentar canalizar naquele fim. Tentamos outro tipo de fins, não na rodagem, mas ainda em argumento, e depois fomos terminar naquele, que é coincidente com o do livro, pronto, mas que era algo que nós estávamos, porque nós retiramos tanta coisa no livro que tivemos que construir uma nova história a partir daquilo que pudemos agarrar. Simón y tú no sois mis verdaderos padres. ¿Eso es lo que le has dicho? Sí. No le hagas caso, ya está otra vez con su... El doctor Julio dice que puedo jugar en su equipo. Pero primero tengo que ser huérfano. Es la regla. Entonces has dicho, bueno, repudiaré a mis padres y diré que soy huérfano. Por el fútbol todo. Quiero ser un ganador. Eres un niño. No es justo. Cuando digo algo que no te gusta, dices que soy un niño. Y que mis palabras no cuentan. Solo cuenta si estoy de acuerdo contigo. Nós estamos aqui a falar de 3 filmes diferentes, obviamente, até porque correspondem a fases de pessoas de idades diferentes e em momentos diferentes das suas carreiras, mas há qualquer coisa, isso acho que corresponde um bocadinho ainda àquela tua questão do se é português. Eles estão a falar sobre algo que fizeram com total liberdade, sendo que o total liberdade, a verdade nunca é total, porque há condicionantes de tempo, dinheiro, mas estão a falar como se eles fossem senhores daquele universo.
não é? Isso acho que é impressionante e é uma coisa que nós aqui em Portugal, nós espectadores, não valorizamos isso e não borrifamos bastante para isso, e isso é muito mau. Mas há uma coisa também que eu queria em relação aos três. Agora estava a pensar no cast enorme que o Tiago... Enorme e de nacionalidades e de tradições diferentes, não é? Sim. Ou seja, como é que se dirige aquelas pessoas? No caso do Daniel, é diferente porque que personagens são aquelas? Ou seja, são personagens, aquelas figuras que ali estão, como é que se desenha? Às vezes há ali coisas no teu filme que têm muito a ver com a coreografia, quase com a dança. No teu caso da Cara, ainda é uma coisa que eu senti neste filme, não conheço nada que tivesses feito antes, mas senti que essa relação com o corpo dos atores é importante. É qualquer coisa que, no fundo, é isso que eu queria. Queria que, talvez começando por ti, Tiago, como é que foi gerir este universo multilinguístico, que ainda por cima, até não há muito tempo, essa ideia de um filme com um cast multinacional era quase sempre sinónimo de coprodução. Sim. Ou era o pudding, como é que se dizia, ou seja, em que os atores vinham só porque havia dinheiro francês, dinheiro italiano, era preciso ter... Sim. E no entanto o filme subverte isso tudo, não? Como é que foi lidar com isso? Sim, ou seja, sendo este um não lugar, um sítio onde as pessoas chegam, o ponto de partida era logo nós, apesar de termos uma língua comum, eu gostava de ter sonoridades diferentes, gostava de ter sotaques diferentes, gostava de ter uma forma de dizer aquele espanhol, aquela língua, para dar um bocadinho a variedade de pessoas do mundo a chegar, dentro do limite que temos de personagens, obviamente. Em relação a trabalhar com este elenco, eu também, como faço teatro e gosto muito, o meu trabalho normalmente nasce muito da relação com os atores e do trabalho que eu consigo desenvolver com eles, mas que cada vez mais se resume a proporcionar-lhes um ambiente propício para eles poderem ser aquilo que são, para poderem trazer aquilo que trazem, não é? Portanto, foi com enorme naturalidade e trabalhei com atores que já admirava à distância e, portanto, até poderia ter algum, não digo receio, mas algum cuidado de como é que vou, e foi extremamente simples e natural trabalhar com eles, foi tudo... E o que eu acho que é importante quando tens um cast tão diverso e é conseguires criar uma lógica de confiança mútua entre todos. Pronto. E tínhamos o grande desafio dos miúdos, não é? Porque esse ainda era a maior preocupação, porque tínhamos que ter 2 crianças que representassem à altura destes atores todos que íamos ter ali e que estavam muito dependentes do quanto é que os miúdos davam. E, portanto, estabeleci uma relação muito próxima com a coach deles. Ela, provavelmente, em set, era a pessoa que estava mais atenta e mais sintonizada comigo. Portanto, e isso foi fundamental para os resultados que depois atingimos com os jovens atores. Mas foi um trabalho, para mim, de enorme naturalidade, ou seja, não foi mais complexo do que os outros. Trabalhas sobre a matéria com pessoas que são já, por si, bons atores e que já te vão trazer coisas deles, e é só encontrar ali o ponto de linguagem comum que une tudo e que depois não tens uns a falar para um lado, outros a falar para o outro. Portanto, foi... a parte dos atores já é uma coisa que se muitas não conseguimos descrever ou justificar, é daquelas que me é perfeitamente intuitiva. Ou seja, eu consigo perceber quando é que eles dizem a frase como eu quero, ou a determinada frase, e aquilo é uma questão de não te consigo explicar a razão pela qual eu quero a frase daquela forma. Não existe uma razão, existe uma intuição. É como eu a ouço, é como eu pretendo que ela esteja a acontecer. E, portanto, nesse aspecto, a autoria, não é? E a singularidade destas visões, sendo uma arte extremamente coletiva e que não existe sem o grupo todo, mas há sempre alguém que vai decidir que agora foi a nota certa, ou foi a nota que eu quero, não é certa ou errada, é a nota que eu pretendia. Portanto... O que eu acho muito extraordinário no filme é que ele mantém uma intensidade que não quebra, ou seja, são 3 horas Sim. e tal, e não houve ali, enquanto eu estive a ver o filme, não houve nenhum momento em que eu sentisse que quebrasse, ou que, porque normalmente um filme tão longo há momentos de cansaço do espectador, mas a intensidade que não é cansativa, não é uma intensidade de um filme de ação, não é? Não é excessiva. Não é excessiva, mas é
mantém-nos, há ali uma tensão Sim. entre nós e o filme que nos mantém sempre ali. Sim. Uma tensão positiva. Não sei se estou a conseguir descrever isto muito bem, mas a verdade é que não senti, e quando a pessoa pensa, 3 horas, não é? Sim, Já vamos claro preparados para em algum momento nos... E não, de facto, eles sempre... E eu acho que isso é muito os atores. Sabes que a palavra que usaste, tensão, é uma palavra que está desde o guião, é das palavras que nós queremos manter, no guião, teve na montagem, teve sempre. E a tensão neste filme muitas vezes é dada por planos de silêncios, em que tens um olhar, tens alguém a ouvir e que está, e ficas com ele. E a maneira como nós quisemos manter, porque eu sabia que para te aguentar este tempo todo, para te manter conectado, nem tem a ver com o aguentar, tem a ver com ligação, para ir na viagem, precisas de estar, aquilo não há muito espaço em 3 horas e 20 se queres agarrar este tipo de história em teres grandes paragens contemplativas, porque aí desligas e vais perder. E então nós sabíamos desde cedo que a força desta viagem residia muito nesta... E que é estranho, porque ele é de longe de ser um filme de ação, não é? Mas a ideia é manter sempre essa tensão emocional e curiosidade, porque a história também tem muitos elementos que te mantêm preso com uma certa curiosidade, que é: que mundo é este? O que é que está aqui a acontecer? Porque é que isto está assim? E então essas perguntas eram uma espécie do gancho de te ir mantendo preso, de alguma forma. चलो जल्दी चले 10 मिनट में फिर से खुलेंगे. Ok. Daniel, o minimalismo, já agora, obviamente quando eu falei no Takeshi Kitano, eu lembrei-me obviamente, mas não é sequer a colocar nenhum carimbo no filme, porque não é por aí, mas eu sei exatamente, foi no momento que estão aqueles dois tipos com capacete dentro d'água e que o corpo passa, lembrei-me imenso, há um filme dele que se chama Sonatine, que se passa numa ilha, também há água, esse lado minimal e um humor subtil, mas um bocadinho cruel. O que é que precisa aos atores para fazer? Toda essa cena não é em português, não é? Sim, mas... É em hindi. Então foi engraçado, essa cena, e dirigi-los foi engraçado, porque eles são estafetas do Uber mesmo. Então encontrá-los e depois filmar com eles e ensaiar com eles. Ensaiei bastante com eles. Sei lá, fizemos 3 ou 4 ensaios. Era esse o método, ou seja, a ideia do ensaio, fizeste muito isso? Sim. Não, ou seja, tudo neste filme está super ensaiado. Ou seja... Não há assim grande improviso a nível de câmara nem nada, ou seja, já estava tudo assim mais ou menos. Fizeste alguma coisa diferente em relação, por exemplo, aos outros teus filmes? A câmara não move, ou seja, só Sim, move. mas com os atores. Com os atores, talvez mais ensaios, ou seja, a grande dificuldade era de teres todos os dias estávamos a filmar com outras pessoas, então ou seja, a grande dificuldade do filme é não haver um protagonista. Ou há um, mas está morto, não é? Exatamente. Então, ou seja, isso é que foi a dificuldade de... Estavas a falar de tensão também, é interessante isso, ou seja, quando estás a seguir uma pessoa, tu conectas com a história dessa pessoa e pronto, consegues dessa forma. Só que aqui isso era a dificuldade, que havia sempre um reset a cada cena e pronto, é uma curta, não é? É mais fácil manter isso, mas sim, ou seja, isso foi a maior dificuldade. Não sei, a pergunta foi... Não, quero como se o trabalho com eles. Sim, foi diferente, não é? Ou seja, com a Teresa Madruga não é preciso fazer nada, ou seja, não é preciso dizer nada, não é? Ou seja, faz um bocadinho mais... Lá foi do género, ou seja, tudo aquilo que te dizem normalmente que não deves fazer com atores, com ela é na boa fazer, faz um bocadinho mais assim, que ela sabe, não é? Ela sabe exatamente, ela já sabe, antes de tu dizeres alguma coisa, ela já sabia o que é que eu ia dizer. Então isso foi super fácil, na verdade. Com eles, os tafetas, já foi mais difícil. A primeira cena foi a mais difícil de todas, que era esta coreografia na água, estarem debaixo da água e depois... Isso foi mais difícil, mas isso já, na verdade, já era também uma coisa quase física, que era... Isso é que foi a grande dificuldade, assim, de lidar com o rio, com as correntes, com falta de corrente às vezes, e tu precisavas de corrente, então como é que resolves isso? Então, ou seja, acho que a grande dificuldade foi essa, assim, com os atores não foi difícil, ou seja, mesmo na cena final com as duas miúdas, elas também estão muito bem, elas também, ou seja, eu acho que lá está, uma delas tem 4 anos,
E isso, lá está no casting. Ou seja, ou seja, eu, voltando à tua pergunta, eu acho que no casting eu sou muito chato. Ou seja, eu vejo mais. Mas quando encontras aquelas pessoas, pronto. E uma grande dificuldade é este corpo, pronto, já disseste, a flutuar no rio, e tínhamos uma pessoa que era um nadador Salvador, que ia fazer aquilo muito bem, não sei o quê, e um dia antes cortou-se. Porque eu acho que ele não se tinha percebido que ele não ia aparecer Claro. a cara dele, estás a ver? Que ele ia estar a fazer de morto. Quando ele soube isso, disse que não vinha. Então pronto, e tivemos que encontrar uma pessoa à última da hora, e não sabíamos, ou seja, essa pessoa era amigo do Gui, que acho que também trabalhou no teu filme de produção. Sim. E ele tinha um amigo que viu no verão passado, nas férias, nadava muito bem na praia, não sei o quê, e era um gajo aberto à aventura. E eu obviamente eu estava tipo de rastros, né? Tipo um dia antes da rodagem, eu estava tipo, isto como é que é possível? Isto agora, estamos aqui há meses a preparar isto, e tipo um dia antes, sabes isso? E na verdade ele estava muito bem e conseguia realmente, tinha até uma botija de oxigênio aqui por baixo e nem precisava dela. Ou seja, ele conseguia aguentar. Só que, claro, depois precisas, porque tens de fazer mais takes, e depois do 15º take já estás sem fogo. Pronto, aí já precisas. Ok, Miúdo, abre a porta do teu quarto, eu adoro ver-te. Deve ser uma sorte ter-te. Maduro na mente, mas com um corpo verde, demonstro como sempre que sou um monstro com o que escrevo. Mike Wazowski, garanto que o meu olho vê-te. Não inventes, até porque invenções têm nomes e já não há quem diga nome que faça jus à tua pessoa, porque a ti não há idêntica. Supostas viagens, somos cópias do coração de quem se cuida. Imensidão quente e funda, escuridão da noite que uiva na minha mão, paleta ruiva. É muito forte a ligação entre aqueles... Eu não sei se são os atores, são as personagens, mas pronto, são os atores, tem que ser os atores, senão as personagens também não havia isso entre elas. Como é que trabalhaste isso? Pronto, começou desde já na seleção. Nós selecionamos um grupo de 4 amigos. Há um que é o outsider, que é o personagem principal, que é outsider na vida real, mas também acaba por ser no filme. Pronto, eu conheci-os porque que é o que tem os olhos, que é o que tem os olhos grandes. Eu conheci o Melro, que é o personagem principal, numa batalha de rap que eu fui ver no Porto. Pronto, ele era assim ele é a personagem. Pronto, ele é assim uma pessoa conflituosa e depois uma coisa que eu gostei muito nele é que, lá está, ele tem esta questão de ter os olhos grandes, e no rap, que não é muito diferente de cinema, aprendi eu com ele, a trabalhar com ele. Ou seja, muitas das coisas que lhe eram ditas na batalha eram relacionadas ao aspecto dele. Pronto, diziam que ele era feio, que tinha os olhos esbugalhados, pronto. Mas ele, antes de fazerem essas provocações, ele fazia isso sobre ele próprio. Ou seja, uma autoderrisão para derrotar qualquer... Exatamente. Este ponto já nem consegues falar, não é? Porque eu já o falei primeiro. Pronto, e isso foi algo que eu vi logo, que ele era uma pessoa super carismática e podia... Ou seja, aquilo que eu fantasio mais à volta das histórias nem é tipo, vou pensar numa personagem e começo a fantasiar à volta da personagem. É mesmo sobre a possibilidade de uma relação com uma pessoa real. Tipo, ou seja, eu quando o vi comecei logo a pensar numa ideia de uma história que eu pudesse incluir a ele próprio. Tanto que a parte... Pronto, spoiler... A parte em que ele faz rap no filme foi ele que a escreveu também. Pronto, e nesse sentido, depois os 4 amigos, o casting foi literalmente uma conversa, né? Nós fomos conversar, eles também, há 2 deles que namoram dentro do grupo, então eles estavam a falar da forma como eles tinham conhecido e depois havia uma rapariga que estava super entusiasmada a contar a história de como é que os amigos tinham conhecido e que depois começou a chover quando eles se beijaram. Pronto, e nisso também surgiu a ideia dos pirilampos, não é? Que no momento... naquele momento mais romântico do filme, isto não posso dar spoilers. Isto tipo, falar do filme, mas sem falar do filme. Ou seja, muito do que eles trouxeram foi para o filme, porque, pronto, não sei, eu fiquei muito entusiasmada por tê-los conhecido e por encontrá-los e queria fazer um filme sobre eles. Ou seja, essa ligação dos atores com as personagens é uma coisa que gostas, que te interessa trabalhar? Ou seja, Sim, completamente. Eu acho que é isso, para mim, às vezes eu acho que uma ideia para uma personagem pode ser boa, mas nunca vai ser tão interessante como uma pessoa real. Não sei o que é que aquela pessoa tem a oferecer, mesmo em termos de corpo, e se calhar por sermos todos também da mesma idade, nós debatemos bastante o tema do filme,
porque é um tema, acho que nos inquieta a todos, e acabou por ser um processo muito colaborativo também a nível emocional e de pensamento à volta deste tema. Então eu achei que faria todo sentido em ser uma coisa mais de todos do que só minha. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos e bom Cannes. Obrigado. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.